Hello, hello, Marcos. Opa! Boa noite todo mundo do chat aqui, boa noite para o Ricardo Júnior, que já está com a gente aqui, boa noite, Ricardo. Karen também já está por aqui dando boa noite, prontos para o famoso episódio 9, sim, né? Esse episódio foi galera, muito bom, muito bom. Samir não chegou ainda, mas já deixa eu dar uma boa noite pro Léo Guedes também que está aqui, que eu costumo dar boa noite umas 4 vezes para ti, Léo. Impressionante. E Newton também, boa noite, boa noite. Samir chegando, eu coloco ele para dentro da live aqui. E aí, seu Marcos, como é que você tá? Tudo certo. Então, eu gostei bastante do episódio. E, cara, foi um nono episódio. Eu achei que alcançou os níveis aí do que Game of Thrones costuma nos entregar, né? Episódio cheio de tramas Uhum. palacianas, de política, de traições e trairagens, de gente com apreço por pés, né? Tem isso também, Uhum. né? A cena Sim, hoje bem constrangedora. veja bem, não vamos confundir podófilos com outra coisa, né? Hoje foi o episódio que os podófilos estavam com tudo, né? Caraca, né? Não é por nada não, né? Uhum. Não é pra O Léo rir, tá mas é que... perguntando qual é a piada da foto de hoje minha. Dessa vez não tem piada. É que eu gostei tanto da Olivia Cook e gostei tanto do desenvolvimento que teve no personagem da Alicent nesse episódio que eu tô com a foto dela. Ela deve estar rindo sozinha, Ah. né? Ele costuma fazer umas piadinhas, Léo. Bota o cara caolho, siriguejo e tal. Dessa vez só colocou a Olivia Cook. Eu suspeito que é porque ele gostou dos pés dela, né? Então, cuidado, Marcos. Ah, eu Marcos não pensei em Hightower. colocar uma foto de pé, tá vendo? Perdi a chance. O mau gosto, né? A gente está aqui também enrolando um pouquinho até o Samir chegar, minha gente. Samir deve estar chegando. Samir trabalha, né? E costuma ser bem no horário do trampo dele, né? Deixa eu até consultar aqui meu celular aqui, se ele nem visualizou, né? Que eu falei para ele. Às vezes é problema de conexão Uhum. também, né? Boa noite aqui também para o Ramon Nunes, que já entrou aqui para falar com a gente. O Newton, já falei, boa noite para você. A Marta Mota. Ô, Marta, boa noite. Ó, aqui, ó, Marcos, para você. Marcos, sua voz continua a mesma, mas os seus cabelos, quanta diferença. É Grecin 2000 para mulheres. Olha, demorei para entender a atitude da Randy no final do episódio. Chegaremos lá, o Ramon, né? Pois é, gente. Cara, eu assisto uns vídeos e acompanho a galera. Faço esses videozinhos toscos que você vê aí. Eu tenho Filmora aqui, né? Eu fico fazendo uns videozinhos. Aliás, o YouTube, ele vai sambar que eu coloquei essa música, é X-Aleira, né? No mínimo, o YouTube vai falar, nossa, cara, não pode strike em vocês, saca? Né? Já tomei uma Uhum. advertência do YouTube, né? É que essa A, a, música do Tom Jones é irresistível, né? Nossa, na hora que ela apareceu, eu já lembrei de She's a Lady, porque o pessoal ficou no YouTube She's a Moment, né? Pra ela, né? Deixa eu dar boa noite pra Amanda também aqui. Boa noite da Nova Zelândia, meu Deus. Amanda, você aparece e escuta aquela música. Tan, tararam, tararam, pararam, tararam. Muito bom, gente, muito bom. Aliás, gente, para quem nos acompanha só aqui, nós gravamos o último episódio sobre a série Rings of Power, viu? Nós gravamos, já está online, foi um papo com a Nilda, assim, absolutamente imperdível, viu? Sigam a Nilda Alcarinque, que ela é um presente em todos os sentidos, assim, a pessoa que Uhum. fala maravilhosamente, também tem isso dela ser uma pessoa que gosta de mitologia, né? Estuda mitologia, então é sempre muito bom e muito rico o papo com a Nilda, né? Mas e aí, Marcos, o que a gente faz? Vamos esperar o Samir ou a gente já vai dando aqui nossas pinceladas aqui para não ficar muito tarde? O Se que a você gente quiser, faz? a gente pode começar. Então vamos embora. Aqui. O nome do episódio dessa vez é The Green Council, né, que é o Conselho Verde, né, fazendo Uhum. alusão, obviamente, à cor, né, que é da casa Hightower. E vamos ter aqui a direção da Claire Kilner, roteiristas são o Ryan D. Condal, né, como sempre, a Sarah Hess, e é primeiro episódio, Marcos, sem o Perry Considine, sem o Viserys, e o Samir tinha alertado, né, que o corpo do
do Viserys seria esquecido ali no rolê, e realmente eu acho que estão esquecendo foda o corpo do homem, cara, no rolê, né? Aparece assim, né? Meio, né? Não vou comentar porque não chegamos nesse ponto, mas de qualquer maneira foi meio esquecido, né? Coitado, né? Vai fazer falta, Sim. gente. Eu acho que essa diretora, a Claire Kilner, vale a pena falar que ela tem créditos aí, ela dirigiu episódios da Snowpiercer, que é uma série que eu sei que você gosta bastante, né? Sim, que passa na Netflix. E da série O Alienista, aquela série de crime, né? Suspense, crime, que eu assisti a primeira temporada, que é bem bacana, inclusive. Então ela é uma fulana que ela tem, sabe, o bom domínio da narrativa, assim, televisiva, eu acho. Eu acho que esse episódio é primoroso em vários sentidos, né? Tanto questão de fotografia, figurinos, como sempre, também dá para chamar a atenção da música, né? As músicas são sempre muito bonitas, impactantes e entram em momentos muito específicos, assim, né? Mas vamos lá, vou começar a puxar então. E aí você vai né, falando aonde que você quer chamar atenção para uma coisa ou outra. O Samir entrando, espero que ele não tenha tido nenhum problema que consiga realmente aparecer, né? Sim. Diga. O roteiro também ele é co-escrito pela Sarah Hess. E essa mulher, ela é uma figura importantíssima. Ela escreveu mais de 70 roteiros para a série do House, né? Sim, E sim, se a sim. gente É o pensar que pessoal o que trabalha House... com séries mesmo, né, Marcos? Isso. E se a gente pensar que o House é uma série que ela é muito calcada em diálogos muito afiados, né? A série depende muito do House, por exemplo, dos diálogos, né? Você precisa ter naquela série você tem que ter um diálogo que seja expositivo da doença que está sendo tratada, ao mesmo tempo dos dramas que estão ocorrendo como pano de fundo. Então ela tem uma experiência muito considerável também com essa coisa de criar diálogos interessantes, e ela faz isso aqui, né? Essa roteirista. Certo, certo. Bom, vamos lá então comentando aqui, né, com as pessoas. Vocês também vão dando aí as suas opiniões. Boa noite, Tatiane Russo. Para a gente poder, eu e o Marcos vamos lendo aqui também o chat e prestando atenção. Né? Mas vamos falar do começo do episódio, que ele começa justamente, a primeira cena na real mesmo, é o corpo do Viserys sendo encontrado, não é verdade? E aí você vê que vai ter todo aquele negócio da criança, vai chegar ali na moça que trabalha ali, que cuida da Alicente, né, e vai falar no ouvidinho e tal, e a próxima cena já é a Alicente, na verdade, recebendo essa informação e chorando, né? Você fica até surpreendido, né? Porque todo mundo tem essa impressão. Ela não é uma personagem, essa personagem é muito interessante porque ela tem várias nuances, ela não é uma personagem plana e nem é só boa ou só má, entendeu? Ela tem várias nuances, isso para mim enriquece muito o personagem, tanto que ela recebe com choro, né, a notícia, só que depois você já vai ter a reunião, que é justamente o título ali do episódio, por esse motivo, a reunião ali do conselho, do pequeno conselho do rei, que estão todos ali discutindo, que é ainda um segredo, obviamente, a morte do Viserys e tal, e a Alicente, e nesse sentido até te pergunto, Marcos, ela fica chocada porque ela vê que tem tudo já preparado para esse golpe aí, ela descobre que o pai dela e toda a maior parte do conselho, menos um personagem do conselho, né, que é um senhor ali que está sendo, eu não estou com o nome dele aqui, deixa eu ver, tem um membro aqui, é o Lord Beesbury, né, que é interpretado pelo Bill Patterson. Ele é o único que protesta, ele acha um absurdo, né, que a Rhaenyra não seja a pessoa que vai assumir, né, porque ele acha que é uma traição. E, cara, a gente não comentou muito sobre isso, eu também aproveito para colocar isso aqui na minha fala, que houve um ruído, né, de comunicação. Por quê? Porque o rei, ele até pela doença e tal, pelas dores, etc., ele continua uma conversa que ele estava tendo com a Rhaenyra, né? Sabe aquela do episódio anterior, que ela vai no meio da noite conversar com ele, pedir ajuda, fala da questão da canção de Gelo e Fogo, etc. E a Alicente, pelo menos é isso que ela quer, eu penso que ela queira se convencer,
né, não somente aos outros, mas a si mesma, né? Dizem que cada um escuta o que quer, né? Ela meio que dá a entender que é o rei, né? Ela acha isso, que o rei, na verdade, falou que a Aemon precisa ser quem sentará ao trono. Só que ele, na verdade, estava se referindo à profecia lá, bababá, a canção de Gelo e Fogo, né? E já começa com isso, né, Marcos? Com as tramóias, traições, e sim com a morte desse membro do conselho, que é o Lord Bisbury, que é o cara que vai se recusar a aceitar, né? E já imediatamente já o Criston Cole, aliás, esse personagem, né, Marcos? O Criston Cole virou para assim uma pessoa insuportável, que é ele que bate a cabeça do velho na pedrinha lá da mesa, né? Que eles colocam quando eles vão sentar. E, cara, e já tem uma morte logo no começo. Os membros do conselho, nem todos concordam, né? E tal, com aquilo dão pelo menos a impressão, né? Ou ele é o único, mas nem todos. A Alicente, por exemplo, ela não concorda. Ela dá essa impressão, né, Marco? Eu estou impressionado com a habilidade que o roteirista, aliás, a roteirista e a diretora têm de criar metáforas visuais. O começo o título do episódio, que é o Conselho dos Verdes, já começa por aí, porque o conselho, na verdade, é um conselho normalmente das várias casas ali que compõem os vassalos do rei, né, as casas mais importantes, e não é um conselho dominado por uma casa. Nesse caso é dominado pela casa Hightower, que já estava negociando, antes da reunião oficialmente começar, a coroação do Aegon no lugar da Rhaenyra. E é interessante o Criston Cole usar a própria pedra do conselho, que é colocada ali para representar a sua presença no conselho, para furar o crânio de quem não concorda, né? Isso é um símbolo muito bom de que o conselho ali, na verdade, ele não está valendo exatamente como ele costuma valer. É um conselho só para você dizer ok e não colocar a sua opinião se você discordar. Quem discorda vai morrer. O Otto, ele acaba demonstrando toda a sanha autoritária dele e centralizadora de poder que ele tem e que ele não podia exercer sendo a mão, mas agora com o vácuo de poder ele pode, e é meio isso, que é o Aegon que vai ser coroado, e quem não aceitar morre simplesmente, não vai ser aberta nenhum canal de discussão. A Alicent, ela fica meio horrorizada com isso, porque na verdade ela pensa, poxa, já que o meu marido faleceu, enquanto ele não houver a transição, eu, teoricamente, enquanto rainha consorte, estou aqui, né, para fazer a transição. Na verdade, é o pai dela que está mandando em tudo e já costurando todas as alianças à revelia dela. E é claro que ela não gosta. Porém, né, ela é aquele personagem que ela se escandaliza com as coisas e ela meio que tenta criar uma aparência de que ela quer o que é mais certo e o que é mais justo, mas ela está sempre olhando, na verdade, também o que é conveniente para ela e para os filhos, né? Não vamos esquecer disso. Claro, claro. O Ricardo está falando aqui que a morte do Lord Burberry é mais interessante no livro, porque ele é degolado, né? E tal. Na série meio que pareceu um acidente. Não, nem achei que pareceu um acidente, Ricardo, que um cara mete a cachola dele no negócio, né? E tal, né? Se é quem tá falando da mesma pessoa, né? E tá isso mesmo, né? Que o Criston Cole bate a cabeça dele, né? Não foi proposital, cara. Mas, bicho, é assim, concordo muito com o que você tá falando. Ela é uma personagem com muitas nuances, mas, assim, que vê a questão da gente simpatizar com certas atitudes ou não, né? Ela também, ela é uma representação da hipocrisia, né? Já que ela é santarrona, é religiosa, agora tá toda, né, perpétua lá, toda cheia de cobertinha, com aquela estrela no peito, não é verdade? Que representa a fé do Sete e tal. E mais pra frente a gente vai ver ela como ela seduz, né? Ela é bem inteligente, assim, é uma das armas que as mulheres têm, né? A sedução. Mas, deixa eu ver aqui, Samira até agora não apareceu, não respondeu. Então, vocês aqui no chat, vocês vão falando pra gente o que vocês acham, né? A Raimunda diz aqui, boa noite, Raimunda, que a Alicente é uma personagem com muitas camadas, sim. E os roteiristas, diz a Raimunda aqui, que confirmaram que a Alicente achava que era o rei falando do filho dela. Até porque ela nunca tinha ouvido falar da profecia. Então, se vocês estão dizendo, porque ele está sem o nosso fiel da balança aqui, que é o Samir.
Mas tem coisas legais aqui, porque esse ato não é um ato que passou como, né? Eu gostei muito de ver isso, né? Tem esse ator que é o Graham McTavish, né? Ele era até daquela série Outlander. E ele faz o chefe da guarda, né? O Sir Harold Westerling. E ele entrega, né? Ele entrega o manto e tal, fala, não tem rei e tudo, então não vou assumir, porque ele se opõe, inclusive, ao que o Criston Cole faz, né? Então você vê que é uma cena muito parecida com o que acontece em Game of Thrones. Vocês lembram, né? Que tinha aquele Sir Barristan Selmy e tal, que ele também tira, né, o manto, entrega, porque não aceita o que está acontecendo. Então, de certa maneira, também é um pouco de repetição do que a gente já viu, né? A diferença é que o Barristan Selmy, você tem essa coisa que os caras que são da guarda real, né, os mantos brancos, eles têm essa coisa que eles querem servir até o último dia de vida. Então não existe meio esse negócio de aposentadoria para uma pessoa que enverga o manto branco, né, da guarda real e tudo mais. Isso é uma vergonha, você ser aposentado, você tem que morrer em serviço, né? E aí o Barristan Selmy não quis. Falaram para ele, olha, já que você comeu bola e aí envenenaram o rei, e você tinha que ser o protetor dele, você vai ficar na sua aposentadoria aí, dá licença, tchau. E ele não se recusou. Mas estava rolando uma traição lá também, né? Sim, sim. Não foi ele só também, isso, não. Ele também não quis compactuar. E aqui, o personagem ele não quer compactuar com essa, digamos assim, o pessoal está passando por cima da vontade do rei Viserys, né? Ele, claro, e também, como não há um rei ainda coroado, ele fala, já que não tem rei, e vocês estão querendo coroar o cara errado, enquanto não tiver a coroação, eu estou entregando aqui, vou pensar no que eu vou fazer depois, né? E, enfim. É verdade. E eu estou acompanhando o pessoal no chat aqui também, né, que vocês estão falando, né? E uma coisa que dá para a gente comentar também que é interessante, porque isso coloca mais uma camada na personagem da Alicente, né? Que eles dão a entender, né, que que a gente vai fazer com a Rhaenyra tem que vir aqui jurar, né, a fidelidade e tal. E ela, ao mesmo tempo que ela quer que o filho dela seja o próximo rei, né, ela também ela parece estar mixed feelings, né, desse negócio de aprisionar a Rhaenyra, ela coloca objeções isso daí, né? Não pode pensar em aprisionar a Rhaenyra, e aí o pai dela até fala assim, porque era a tua melhor amiga, né? E tal. Então fica aquela discussão, e eu acho que isso já causa uma cisão no que a gente vai ver mais pra frente com esse negócio de precisamos encontrar o Aemond, onde ele está, né? E tal. Então você vê que ela e o pai, os dois têm pensamentos diferentes sobre uma questão muito parecida, né? O Otto quer que eles encontrem o Aegon, né? O que ocorre é que o Aegon, que é um sujeito que a vida dele é ficar assistindo rinha de criança, se masturbar e abusar das criadas e encher a cara, ele não quer ser rei, né? Óbvio. Ele tem ele já traz essa carga do fato de que o pai não se interessava por ele, não enxergava nele alguém apto a ser rei. E o pai estava muito certo nisso, né? O Viserys, ele podia ser um cara com pouca autoridade, mas ele não era burro. Ele olhava para aquele filho e falava, pelo amor de Deus, isso aí não serve nem para ser síndico de prédio. Esse cara não serve nem para ser juiz de disputa de bolinha de gude, quanto mais ser rei, né? Então, e a ideia do Aegon era fugir, se mandar e ter que fugir dessa responsabilidade. Porém, o Otto manda emissários atrás dele e a Alicent manda também. Inclusive, na verdade, 2 gêmeos, né? O Otto, ele vai mandar o Eric com A e o Eric com E, que é o Eric Cargill, os 2 irmãos, Luke Elliot Titterson, acho que são gêmeos mesmo, né? Na boa, não é aquelas casos de gêmeo de CGI, não, né? Mas você vê que eles já sabem mais ou menos, imaginam onde que o Aegon está. Eu chamei de Aemond, vê como é tanto nome parecido que a gente fica até confuso. Mas você vê que eles estão procurando, o Otto envia esses 2 aí, e a Alicent vai mandar o Criston Cole com o irmão, com o Aemond, né?
e tal. E eles vão começar a tentar descobrir aonde está. Vai aparecer novamente, aqui uma personagem vai estar seguindo. Aliás, gente, vocês têm que comentar com a gente o que vocês acharam da rinha de criança, gente, que foi uma porra isso daí, achei um bagulho horrível, né? A rinha da criançada lá, porque tem uma hora que eles entram, né, na onde está a criançada brincando, e até apontam para uma criança, né, Marcos, que parece que dá a entender que é um bastardo do Aemon, né? Uhum. Existe... Aemon. Isso. Existe em King's Landing, né? E essa coisa de uma clara separação ali, né? Você tem as casas que são ligadas à coroa, né? As pessoas que têm posses e tudo mais, e o povão não tem nenhuma relação direta do Estado com o povão. O Estado não tem nenhum papel de manutenção, proteção e fazer valer realmente leis ou direitos do povo. Enfim, o Estado, no máximo, reprime o povo para manter a ordem. E se Cara, vive, mas claro, você do lembra trabalho. que tem uma parte do Daemon que ele vai lá matar geral, né? Então, o Estado, pelo jeito, ele tá aí meio para oprimir e dar um sossega-leão, né? Mas e dá o susto, né? Porque você lembra que todo mundo agora gosta do Daemon, né? E tal, mas é o cara que chegou degolando geral e amputando os pênis dos caras e o caceta, mano. Sim, mas você veja uma coisa interessante, né? Que o Daemon, mesmo ele desse jeito violento, opressor e sociopata dele, ele ainda achava que era necessário conter, né, a criminalidade de alguma maneira. A gente vê que o restante do pessoal não tem interesse nenhum, mesmo no povo, nem em controlar que seja, né? E aí o povo fica só... Aí é claro, a partir do momento que você não tem nenhuma espécie de controle e garantia de nenhum direito, rola todo tipo de horror que você possa imaginar, inclusive rinha de criança, né? É inacreditável. O Ricardo estava escrevendo aqui, Marcos, o Ricardo Júnior, ele falou assim que para mim não deu a entender isso, Ricardo, mas diz que ele está na adaptação, estão colocando aqui como se o Aegon II fosse o responsável pela rinha de criança. E eu fiquei passada com esse negócio aí da rinha da criançada aí, né? E tal. Porra, né? E tem um menino bem novinho, loirinho lá, que você vê que é bem com cara de Targaryen mesmo, né? Se é pra levar em consideração os cabelos loiros, né? Então já é um bastardo, você imagina que é um bastardo. Pelo jeito, o personagem do Aegon II, ele é um pouco diferente nos livros, né? E tá aqui, ele é pintado como essa coisa, né? E agora, isso é interessante também a gente pensar, né? Que a mãe, né? A Alicent, sabendo o que o filho é, né? E ela já começando a discordar também do pai, né? Como é que ela acha que vai se sustentar nesse reinado, né? É complicado, verdade. né? Não, e até pode ter ficado confuso para o espectador, porque você fala assim, porque, que nem eu falei, naquele negócio do conselho, deles discordarem, parece que ali já tem o golpe dentro do golpe. Por quê? Porque ela quer uma coisa e o pai parece que quer outra, né? Aí o que acontece? Ela manda 2 pessoas, o pai manda 2 pessoas. Aí quem encontrar primeiro vai ser capaz de controlar o rei, né? Seria isso. Então você vai ter ali, por sinal, o Criston Cole procurando e tal, e vai aparecer inclusive vai ter seguidores ali da mais séria, né, que é o Verme Branco, não é? Vai ter uma menina lá que vai chegar e vai falar, ó, eu posso te dar essa informação, só que eu só aceito passar essa informação para a mão do rei, né? Inclusive, então tá essa caça a um moleque que ele não quer de maneira nenhuma ser o rei, né? Nisso daí talvez seja uma das poucas coisas realmente válidas para esse personagem, que é um personagem que você vê que ele tem uma personalidade, né, meio um moleque que nem você falou, um moleque que só pensa só em se masturbar, estuprar as pessoas e coisas nesse sentido, né? E talvez ele tenha consciência de si, né? Ele fala que ele não quer, né? Depois você vai ver quando é encontrado, né? Que ele fala que ele não quer de maneira nenhuma ser rei. Eu fiquei com a impressão também que o Aemond, o irmão dele, se dependesse do Aemond, ele teria deixado o irmão fugir, o Aegon, fugir.
né? Mas é que na hora na hora que o tem essa Aegon, diquinha, inclusive... né? Ele fala que ele é melhor, é mais capaz, que ele que deveria ser, né? O do tapa-olho lá, o Aemond, né? Sim, sim, a gente percebe, ele mesmo fala isso, né? Que por ele, ele é muito, ele se acha muito mais talhado para ser o rei e que por ele deixava o irmão fugir e ficar da Esbórnia para sempre, né? Inclusive. É verdade, né? E essa trama, porque você vai ter a mais séria, que é uma figura submundo importante, né? Já estabelecida, tem muitas das. Como é que chamam? Não sei se aranhas, não, acho que não eram aranhas. Passarinhos eram do. Não, sabe aquelas expressões Mas de ela tem espiões, né? Ela tem espiões sim, implantados em ela, tudo que é lugar. mas tem um apelido, né, dos espiões, mas tudo bem. Aí, no caso, quando o Otto Hightower vai aparecer e a Marcélia vai falar, eu achei legal isso daí, até porque eu tô acompanhando o chat aqui, né, Marcos? Me ajuda a acompanhar o Uhum. chat, tá? Tô acompanhando o chat aqui. E o pessoal tá falando, tá dando a entender, inclusive, que o. Deixa eu ver até para mencionar. Foi a Chloe. Oi, Chloe, boa noite. Boa noite, Fabiana, também que chegou agora aqui, né? E tal. O Newton Castilha, e boa noite. Não sei, o mínimo que sou gaga, tá te dando boa noite pela terceira vez também. Mas o pessoal do chat está comentando aqui, a Chloe está falando que dá a entender que o Aegon ele também tinha relação com essas crianças aí, né? Ai, gente, né? Tá tudo muito, né? Eu não tive essa impressão. Não tive essa impressão, Chloe, que ele realmente faz isso. Me pareceu uma pessoa que estava em fuga, né? Claro que ele baixíssimo nível, mas não tive essa impressão, não. Mas, o que eu estava falando aqui? Quando a Maiséria, ela consegue falar com a mão do rei, que ela fala, eu só posso dar informação onde ele está se eu falar com a mão do rei, ela faz uma reivindicação, e isso é interessante, né? Porque ela justamente faz uma reivindicação sobre o que está acontecendo com as crianças, né? O uso e o abuso das crianças, etc. Então você vê que é claro que ela está colocando a vida dela em risco, não é verdade? Ela exige uma promessa do Otto Hightower, que é um cara político, né? Que ele meio que fala, vou pensar, né? Vou ver o que dá para fazer, porque tem justamente essas rinhas de crianças que a gente viu, que são bárbaras, né? Absurdas, né? Das crianças que, por sinal, parece que lutam com as unhas, né? Eles têm um diálogo expositivo lá para poder falar sobre Unhas isso. e dentes, né? Afiados. Nossa, né? Que coisa terrível, né? Então você vê que na verdade o Otto Hightower vai conseguir a informação e a Maiséria vai passar essa informação. Só que ficou claro para você, porque ele depois vai ser apreendido, né? O Aegon, né? Quem é que se deu bem nessa história aí, nesse sentido? Tu acha que foi mais a Alicente ou mais o Otto? Na verdade eu acho que acabou sendo o Otto, né? A princípio, né? A princípio é o Otto que consegue, porque ele chega na Maiséria e consegue pegar o Aegon de volta. Então ele chegou primeiro, né? A gente não dá para saber exatamente o que a Alicente teria dito para o filho se tivesse ela conseguido chegar no filho primeiro, né? Mas quem chegou foi o Otto. Então ocorre que apesar disso, apesar do Otto ter chegado primeiro nele, e o Otto é que está orquestrando tudo, vai ter um certo diálogo entre a Alicente e a Rhaenys, que vai fazer a Alicente tomar uma outra posição, né? Em breve. Falaremos disso. Não, e tem uma briga, né? Porque apesar de ter apreensão, realmente, acaba tendo uma briga que eles vão chegando ao mesmo tempo, né? Você lembra? Quando eles chegam lá, os gêmeos e também o Criston Cole com o irmão do Aegon, eles acabam brigando, né? Tem isso, né? Então vai acabar sendo a Fabiana falou bem aí, né? A Alicente que acaba se beneficiando nesse sentido. Porque no caso do dela, o cara luta mais, né? E tal, né? E realmente, a Fabiana fala que realmente a gente tem ela conversando com a Aegon. Cara, então, você vê que é o golpe dentro do golpe, porque ali eles já estão. O pai já não está concordando com a filha, né? E a mais séria aí, ela acabou se metendo nessa enrascada, não mostrou pra gente realmente o que acontece com ela, mas ela se deu muito mal, né? Porque você vai ter aqui, aí vem uma das cenas que eu acho interessantes, a gente não comenta, mas a Alicente, na hora que pede pro Criston Cole ir atrás,
ela dá uma cantadinha nele de leve. Ela fala assim, ó, pelo amor que você tem a mim como rainha. Aí você fala, amor que você tem a mim como rainha. Então, acho que ela usa esse flerte, né? E tal, para poder, só que a gente não tem noção do que ela é capaz para poder conseguir informações, né? Então, a gente vai ter uma cena aqui que é bem bizarra e constrangedora, apesar que, gente, a gente não é hipócritas, né? Eu adoro a internet, que a internet é cheia de memes, né? Aí fica assim, tudo bem, o incesto, né? Só não pode ser podólatra, né? Então, não, tudo é muito bizarro e estranho, né? Mas você vai ter aqui a conversa dela, ela tá bem cansada, né? Foi um dia bem corrido, com um cara muito desagradável, que é o Larry Strong, né, Mar? Sim, e eu achei primoroso esse episódio, para mim, por isso que eu tô, inclusive, com a foto da Olivia Cook aqui. Ele primeiro que ela deu um show de interpretação e de nuances de interpretação nesse episódio. E ele é um primor em termos de construção de personagem e de... Você veja só, a cena em que ela usa o fetiche dos pés com o Larry Strong, né? Ela vai exibindo os pés e as canelas, né? Para seduzi-lo, né? E tudo. Ela vem justo logo depois da cena em que ela confronta o pai. E você veja como essas duas cenas combinadas, elas criam uma visão meio que tridimensional e mais complexa dessa personagem. Então é muito bom isso daí. É realmente, em termos dramáticos, é um chuchu beleza. É verdade, é uma cena que você vê que... Não, e, cara, é trash, né? Porque ele começa a conversar com ela, ele tem informações que ela quer saber e tal, aí ela vai e começa a tirar as meias e tal. E pela impressão que dá pra gente, não sei pra vocês, digam aí no chat, isso daí não é a primeira vez que acontece, né? Se ela já sabe o fetiche dele, sabe qual que é o botão que tem que apertar para ele poder fazer o que ela quer, não é a primeira vez. Então, aquele chás com bolinho que ela fazia lá, então já estava rolando aí um fetiche aí que não foi mostrado para o espectador. Mas acho que já estava alguma coisa acontecendo, né? Mas você vê que é uma coisa bem constrangedora. A gente vai ter essa cena aqui do Lewis com a Alicente, aonde você vai ver que a informação ou o segredo nunca é um segredo se tiver muita gente envolvida, né? Então você vê que o papel que a Mais Área tem aí vai cobrar um preço para ela, né? Agora você vê aqui, né? A Alicente, será que ela não vai começar a detonar todos os empregados que também sabem que o Viserys morreu, né? Porque você tem os empregados lá e tal, você tem o esvaziamento, né, do castelo, bem ou mal vão esvaziando, né? E apesar dessa conversa e tal que ela tem, você vê que depois ela vai ter uma outra conversa muito interessante que vai ser com a Rhaenys, né? Porque a Rhaenys vai descobrir, e isso é bem desagradável, que está presa no próprio quarto, não é verdade? Ela está presa, enquanto eles estão lá fazendo as reuniões, estão resolvendo esses problemas todos aí, infelizmente a Rhaenys está presa, né? E depois que a Alicente vai lá falar com ela e vai ter aquele diálogo lá, onde ela vai falar que a casa dela não muda de opinião, né? E também que não são promessas vazias, né, que ela faz, e vai perguntar, inclusive, para ela, isso é um diálogo bem interessante, eu gostei, sobre esse negócio da Alicente, ela trabalhar em função, né, tudo que ela faz é para os homens poderem aparecer, né, por que ela mesma não senta no trono, não é verdade? Que todos esses homens na vida da Alicente, todos os esforços que ela tem são para ajudá-los e ela nunca fica ditando o próprio destino dela, né? Então, ela faz uma provocação, né, Marcos? Exatamente. O Newton Castilho está perguntando por que a Rhaenys ainda estava por lá. Eu não sei dizer, na verdade, por que ela acabou ficando por lá. Porque talvez... teve festa, bebida, Newton, aí pode não ser deu para por conta montar no também dragão. do enterro do cunhado, né? Tem o corpo do cunhado, né, que tem que transportar, não é verdade? O pessoal falou que depois as irmãs silenciosas estão aqui resolvendo aqui o negócio, depois você leva, né,
o caixão. Tem que prender o caixão do dragão, né? Amarrar com umas cordinhas. Imagina um dragão com... Será que o transporte em dragão ele pode transportar mudança também? Tem essas perguntas objetivas, assim, né? Relacionadas ao dragão, né? Eu tô brincando, gente. Isso, não. O pessoal que mora numa casa que tem muita coisa tem que fazer o transporte com a Veigar, né? Porque é a maior de todas, né? Enfim, mas a Rhaenys, ela fala isso, ela tem essa experiência de não ter conseguido ascender ao trono, né, por a rainha que nunca foi, né, já é a alcunha dela, por conta dessa predileção dos lords ali, né, das casas pelo filho, né, pelos homens, né, enfim, no poder. E ela tendo essa experiência, e ela tem essa experiência de estar nos bastidores também do poder. Você percebe como ela é muito observadora, como ela é uma pessoa que ela está ali influenciando e dando conselhos e falando as coisas de maneira muito clara e objetiva pelos bastidores, né? E aí ela, claro, já observou o fato de que a Alicent é um fantoche na mão do pai a vida inteira, né? E ela também, né? O pai nunca pensou em colocá-la como rainha, que é o que sempre falou, não, vai ser o seu filho, né? E tudo mais. E a Rhaenys fala para ela assim, pelo contrário, o pai da Alicent colocou ela pra transar com o rei, né, cara? Assim que faleceu a esposa dele, falou, ó, vai lá bater papo com ele, leva lá uns action figure, né? Lembra? E vai ficando com ele e realmente conseguiu o que ele queria, né, meu? Então, na verdade, é meio por aí, né? Ela é um instrumento para a sanha de poder do Otto. E por isso que a Rhaenys fala para ela, você já está numa posição nesse momento em que se você quiser, você não vai mais ser instrumento para a ambição do seu pai. Você pode ser uma verdadeira jogadora, né? Nesse jogo. Uma jogadora com agência, se você quiser. E a Alicent olha e fala, né? Realmente. É verdade, né? Você tem o tratamento também, a gente falou rapidamente, mas tem o tratamento do corpo do Viserys, né? Sendo limpo, sendo vestido, sendo enrolado, né? Como uma múmia, né? Quase, né? Ele é todo enrolado por um tecido. E você vê que ela tá ali, né? Muito chorosa, assistindo, né? Que inclusive aparece isso antes do diálogo ali com a Rhaenys, né? Que vai ter um papel chave nisso daí tudo, né? Então, assim, cara, é interessante essas questões que são colocadas, são provocativas, eu acho, né? Que ao mesmo tempo que ela é obrigada a mostrar pro Larry Strong uma parte do corpo dela para adquirir informações e usar o fato dela ser mulher, a sexualidade dela, como uma maneira de controlar, ela está sendo provocada por uma outra mulher, falando, pô, tu só faz isso por causa de homem, né? O homem fica ali, né, fazendo né, ele fica sendo rei, e no caso a bendita da mulher que tem que mostrar os pés, né? Tô acompanhando o chat aqui, gente. Deixa eu ver aqui vocês aqui no chat. Que fizeram com o personagem da Rhaenys. Ricardo, você tem tendência a reclamar de tudo. Deixa eu ver aqui o Léo Guedes. O Vinícius Barbosa diz, qual é o problema da Rhaenys não querer ser um regicida? Deixa eu ver. Não pilote. É muita coisa, gente. Não estou conseguindo acompanhar. O Marcos não está me ajudando a acompanhar aqui. Hoje eu estou meio sozinha aqui. Normalmente, quando o Samir está falando, o Marcos está... Eu estou acompanhando o chat. Mas vamos lá, minha gente. Vamos embora, então, para comentar isso daqui. Eu quero saber de você, Marcos, sobre essas cenas aí que tem, por exemplo, cenas curiosas referente a esse diálogo que a gente comentou, mas também tem o que o Samir comentou, que era um barata voa, né? E tal, porque vai ter um cara que vai tentar fugir, não é? Um cara que é um dos lords que não se ajoelhou, né? Vai ter isso, né? O Otto vai falar, quem é a favor aí que vai apoiar o rei, vai apoiar a rainha, que se ajoelha. Aí tem um que fala que não, né? Aí uma outra senhora também de uma outra casa fala que também não concorda, que só tem uma palavra. Aí eles já são levados discretamente, você já entende, né? Inclusive esse outro lord que acaba se ajoelhando lá, que depois também vai se dar mal,
que eles estão pegando todo mundo que não assina embaixo, né? Uhum. Não, mas é exatamente. Primeiro ele vacila um bom tempo antes de ajoelhar e depois ele tenta ir embora, né? Claro, para avisar na cabeça do pessoal, para avisar a Rhaenyra. E aí ele vai parar na forca, né? Vai ficar pendurado ali no palácio para o pessoal saber que não estão abertas discussões em relação a esse assunto da sucessão real, né? Enfim. É verdade. Você tem mais alguma coisa que você queira puxar aí? Fica à vontade também, que eu estou aproveitando para abrir um outro texto, que esse texto que a gente estava lendo aqui estava péssimo. Falamos aqui sobre algumas coisas importantes, sabe, sobre essas questões da Alicente, que é muito legal ela não ser um personagem que seja plano, não é? Uhum. Só que o que acontece? Vai vir, na minha opinião, vem aí o grande finale, praticamente, né? Porque vai ter essa questão dos lords que estão sendo assassinados, os que não se ajoelham, o que se ajoelha, porém tenta sair, acaba não saindo, só que o povo, há um chamatório ali para que o povo vá à coroação do rei, né? Porque está sendo preparada a coroação do rei. O Aegon não quer, obviamente, ser rei, mas com a mãe dele ele vai conversando e ela vai falando com ele e tal, como a Fabi até comentou aqui, ela acaba tendo um diálogo com o filho, né? E você vê que a coroação realmente vai ser um fato, ele não tem como fugir disso. E o povo está indo ali, aliás, são cenas muito bonitas, essa cena do local onde ele vai ser coroado, porque você vê que, no caso, ali eles estão indo para um local que a gente vê na série Game of Thrones, ele todo destruído, né? Uhum. Só mesmo como se fosse aqueles coliseus romanos, né, que você tem na Itália, que só sobrou alguns pedaços. Aqui você vê o local, que é um local lindíssimo, e o povo está lotando o local. E a Rhaenys está em fuga, né, porque ela consegue receber aí uma ajuda, dá a entender que é de um guarda ali que não é favorável à manutenção da prisão dela, né? Sim, e ela tem a difícil tarefa de conseguir, que ela quer, obviamente, pegar o dragão dela, né? E, óbvio. Então ela precisa conseguir chegar ali no fosso para poder conseguir pegar o dragão. A gente, no começo, a gente pensa o seguinte, que ela pode também tentar fugir, né? Pela rota que o guarda tá indicando para ela, mas ela acaba preferindo tentar pegar o dragão, que, né, é interessante e tudo mais. Eu também queria destacar o seguinte, que o ator que faz o Aegon Targaryen, o príncipe, né, o Tom Glyn Carney, a gente acabou não prestando muita atenção nele ao longo da série, porque ele é um personagem bastante desagradável, né, e tudo mais. E antes ele era, agora, poucos episódios atrás, ele era feito por outro ator, né? Que era inclusive o filho ali do cara que foi o ex-Doctor Who, né? E ex-Belas Maldições também, né? E, enfim, mas foi interessante o que esse ator fez, porque ele precisou fazer uma transição de alguém que é um cara que aceita o fato de que é um rejeitado, um outsider, um incompetente, um depravado, mas que, quando confrontado com a possibilidade de ser adorado, de ser ovacionado, aí a parte dele de egocêntrica, né, se acendeu ali naquele momento, virou a chavinha para ele, né? O complexo de inferioridade do cara virou complexo de superioridade na hora. E é muito interessante como o ator faz essa transição. O ator que faz o Aegon, e eu gostei muito disso também. Foi para mim, funcionou, eu comprei essa ideia, né? De que esse cara, esse sujeito medíocre, na hora que ele vê a possibilidade de ter o poder na mão e ser adorado, ele também abraça isso com gosto, né? A gente vê isso acontecer muito na vida real, inclusive, né? Você pega o homem mais medíocre do mundo, dá 50 milhões de votos para ele, vê o que ele vira, né? Enfim. Gostei também muito da atuação do menino, né? Que faz o Aegon, porque a gente até brincava, chamava ele de Backstreet Boy e tal, né? Tirava sarro dele, que ele só falava de sexo e falava que o quanto ele é bom pra transar e tudo, e ficava provocando os outros, a gente ficava chamando ele de Backstreet Boy. Mas esse ator, ele conseguiu passar, né? Porque você vê que
eles chegam, né? Tá aquele local, uma cena maravilhosa, um local lotadíssimo, né? E ele vai ser coroado com aquela coroa maravilhosa, uma coroa de ferro, né? Muito famosa, né, gente? Vocês que manjam muito dos livros devem estar estavam ansiosos também, porque as pessoas falavam que era uma coroa lindíssima da conquista, um negócio assim, que tinha uma pedra vermelha. Eu achei também muito bonito isso daí. E ele é coroado ali, ele está de muito má vontade, e você pensa assim, caramba, né? Esse personagem ele não aceita e você fica até com pena dele, né? Só que quando ele vai recebendo do povo ali aquela gritaria de felicidade e tal, ele tem uma transformação visível assim na atuação dele. Você vê que ele vai, poxa, caramba, realmente, eu pensei que eu, sei lá, sabe como quando o poder, você vê a cena do poder entrando nas veias da pessoa, né? Aí você vê que o cara tá ali sorrindo e ele vai e empunha a espada. E você fala, nossa, que cena. É uma cena bonita, a gente até usou ela como banner aí para o banner da live. E, cara, estão todos lá, o Otto, a mãe, os familiares, guardas e tudo. A entrada dele é uma entrada grandiosa. Aliás, tem um meme maravilhoso que o pessoal colocou de que tudo passou em Shrek, né? Eu até compartilhei, né, as cenas do dragão e a entrada do dragão e tudo. Falaram que Shrek fez antes, né? Mas a cena dos guardas também achei legal da entrada, conforme ele ia passando, as espadas que estavam levantadas vão baixando. Então é uma cena muito grandiosa e eu tenho a impressão que com muitos extras também. E você vê que aí o menino tá ali muito feliz, ele vai brandindo aquela espada dele, recebendo, né, a vibração do povo lá. E aí a gente tem a Rhaenys, que tinha realmente conseguido, além de fugir, entrou naquele ambiente lá, e você vê que ela, na parte de baixo, fica onde ficam os dragões escondidos, na verdade, é o fosso dos dragões. E até a gente não comentou, mas a irmã dele, né, que no caso ali, você vê que a mulher dele, na verdade, a mulher e irmã dele, ela profetiza isso, né? Ela fala, tem um monstro abaixo das tábuas de madeira, né? E, cara, essa profecia é interpretada dessa maneira e aparece realmente a Rhaenys explodindo, cara, o chão. E é uma cena, apesar de uma cena que eu dei um berro, né, aqui em casa, você há de lamentar que o povão ali rodou forte, né? Porque, cara, certeza voou gente para tudo quanto é lado, porque não morre a realeza que está no palco, né? Mas o povão ali, hein, Marco? Uhum. E eu acho que é um paralelo interessante com as crianças ali usadas, né, como animais na rinha, e o povão também esmagado pelas patas, né, do dragão e pelas rochas e pelas pedras que o dragão faz voar e tomando rabada do dragão, enfim, a gente acaba se fechando ali no drama, né, naquela cena extremamente dramática e apoteótica da Rhaenys confrontando ali, né, os Hightower e os Targaryen, né, do lado dos Hightower, né, enfim, e a gente esquece que, na verdade, o povão ali é um mero, né, todo mundo esmagado, morto, de gente que a gente nunca vai saber o nome, né? E é meio isso, né? Essas pessoas são as pessoas que estão ali trabalhando todos os dias para construir a riqueza na qual esse pessoal se esbanja o tempo todo, né? E eles não valem nada, né? Enfim, para eles, né? O Newton Castilho está lembrando aqui, uma boa lembrança, Newton, que você deu. Aquela casa, eu fiquei com a impressão que a casa é da Mysaria, né? Porque ela se enfiou nessa situação aí, e como nenhum segredo, né? Na verdade, um segredo. Aliás, a conversa da Alicente com o Larry Strong, né? Nenhum segredo é segredo, se tiver mais pessoas sabendo. Eu tenho a impressão que tentaram eliminar ela, se é que não eliminaram, né? Que como não apareceu o corpo ainda, né? Talvez no próximo episódio. Eu acho que era. Lembra que a Mysaria estava numa casa bonita, que tinha uma bancada, assim, uma sacada e tudo. Eu fiquei com a impressão que era isso, viu, Newton? A Tatiane Russo diz aqui, Angélica e Marcos. Ó, Angélica e Marcos, vocês acham que aquele fogo que aparece na Baixada das Pulgas quando o Rhaenys está fugindo da casa da Mysaria? Sim. Sim, é o que eu estava lendo aqui agora, né? E tal. Então você vê que o Ramon aqui comentou.
Os nobres recebem atenção nessas histórias. Não lembro de diferença em relação aos livros, fora um outro plebeu de acessório. Então, gente, até uma vez eu lembro, não sei qual foi o podcast, mas já aqui de House of the Dragon, que algumas pessoas apontaram isso daí, né? Esse negócio de, o povo... Cara, o povo é totalmente acessório nessas histórias, tanto que o ponto de vista você vê só tem de nobres ou de alguns personagens-chave. Vocês lembram quando tem aquela invasão dos selvagens e tal, que eles saem arregaçando a galerinha, que tem o moleque das batatas Game of Thrones que a gente brincava, que perde os pais e tudo. É totalmente, saca? É assim que a história é contada, né? Infelizmente não vai ter o ponto de vista, né? Que nem o pessoal coloca por aí do povo, né? Mas ali rodou, hein, cara? Povo à beça. Mas é uma cena que, cara, você levanta, fala uau, Sim. né? Eu até brinquei, é Tim Rhaenys e tal. E a cena é toda grandiosa, porque se você pega a cena, primeiro é aquela confusão de fumaça, de coisa quebrada e tal, de destroços, né? E aí quando vai baixando, a cena é tão bem feita, né? Quando vai baixando, você vê um dragão enorme e tal. Você primeiro escuta os barulhos, né? Um dragão enorme, e aí depois vai aparecendo ela e tal, e ela com aquela imponência, aquela linda, linda armadura, né? Nossa, o figurino tá uma coisa linda. A armadura dela, gente, procurem aí, porque tem os destaques dessa armadura maravilhosa que a Rhaenys usa, e você vê que, cara, é uma cena maravilhosa. E ela, você vê que a Alicente entregou para Deus, né? Porque ela falou assim, na hora que ela viu a Rhaenys, né? E tá em cima do dragão e vai se aproximando. Que caraca, fodíssima a cena. E o dragão pertinho ali do palco onde eles estão. O Aegon com o maior medo, todo mundo já entregou para Deus ali, para os deuses todos, né? Das estrelas de 7 pontas lá. Aí só dá um berrão e tal, mas não rola um Dracarys, né? Aí, galera do chat, me digam aí, porque sempre tem a galera que fica assim, se ela falasse um Dracarys agora, acabava o House of the Dragon, né? Aí já chegou gente lá assim, não, mas aí que sim teria uma grande guerra, sabe? Fica assim esse reme-reme, o pessoal na internet, um querendo falar mais que o outro, ou seja, tá todo o povo se divertindo com o bagulho, aí chega uma pessoa totalmente sem noção, fala assim, não, mas isso aí, acontecer isso, acontecer aquilo. Bicho, não ia ter guerra do mesmo jeito? É por isso que o Samir faz falta aqui. Não ia ter guerra do mesmo jeito que queimasse todo mundo lá então, porra, né, galera? E assim, são sobrinhos dela, né? É meio assim, a Rhaenys, ela não é uma assassina desalmada e sem consciência, e ela é uma pessoa também que ela é prudente. Então, assim, ela tem... Não sei se eu estava pensando isso, que são os meus sobrinhos, né? Não, na verdade, ela foi convidada a entrar por um golpe para usurpar e para matar também uma outra parente dela, que é a Rhaenyra, né? Sim, mas a parente que ela acha que pode, inclusive, ter matado o filho dela. Então a gente tem que levar isso em consideração. Ela na verdade, eu acho, ela pensou assim, por que eu vou tomar esse partido e vou resolver a questão para a Rhaenyra de uma vez? E... sendo que ela é prudente, ela falou, não, mas tu vou mudou tomar de essa opinião, né? Porque tu falou outra coisa pra mim, porque assim... Não, eu no lugar dela, assim, eu tinha... Eu, no lugar dela, eu tinha queimado todo mundo. Não tinha dúvida, mas ela é uma pessoa muito mais prudente e ponderada do que eu. Porque pra mim, off, jeito. Gente, ele falou, não, no lugar dela queimava todo mundo. Aí daqui a pouco, eu não, aqui na gravação, sem pensar duas porque vezes. não pode, a né? tia... Gente, esse é o Marco. Cara, mas assim, realmente, digam pra gente, cara, essa guerra aconteceria de qualquer maneira? Quais seriam as consequências, né? Isso daí é legal alguém que lê os livros, assim, que sabe a história. Aliás, eu fico pensando assim, pra mim que não li esse livro, é uma grande surpresa. Então eu tive o real encantamento disso daí. Agora, pra quem leu, foi legal? Essa cena é parecida realmente com o que acontece no livro, né? Fico me perguntando. Mas foi uma cena muito poderosa, né? Você vê que ela claramente pensou assim, ela falou assim, olha, por mim, porque eu sou piedosa, talvez, ou porque eu não quero me meter realmente, como você falou, Marcos, eu vou virar as costas e vou embora. Ela ficou olhando para trás, né? E tal, não sei se ela ficou olhando para trás para ter
a impressão, ó, a Fabiana fala que isso não acontece nos livros, viu? Eu não sei se ela fica olhando para trás para ver se fecham a porta, talvez, que ela talvez tenha receio, né? Eu queria que aquele dragão dela quebrasse a porra toda. Na verdade, eu fiquei sentindo falta dele sair rebentando tudo, entendeu? Porque, na verdade, já que ele rebentou tudo lá dentro, só que ele saiu muito pianinho na porta ali, conseguiu passar. O Newton Castilho aqui dizendo, Rhaenys, vovó Piedade. Quem é que assistiu a Usurpadora vai lembrar, vovó Piedade. Né, uma Fabiana, maravilhosa, cena incrível mesmo. Léo Guedes diz, não tem essa cena, Angélica, é uma coisa exclusiva da série. Mas foi uau, né? Caraca, muito bom, muito bom. Ela é uma cena que ela serve muito para definir um personagem, né? É uma pessoa, a Rhaenys, que as pessoas acostumavam a vê-la nos bastidores ali quietinha, não levavam ela em conta, tanto é que não pensaram duas vezes. Agora que o marido dela, o Corlys, né, que é o senhor de Driftmark, ele tá entre a vida e a morte, pensaram, bom, vamos mantê-la prisioneira aqui, ela vai fazer o que a gente quiser e acabou-se. Subestimaram a capacidade dela e a força que, na verdade, ela tem. E ela nesse momento, ela falou assim, olha, vocês saibam duas coisas a meu respeito. Primeiro, que ninguém faz eu abaixar a cabeça se eu não quiser, e que eu estou do lado da minha família e dos meus interesses. Né? Então, podia queimar vocês todos agora, mas não queimei. E é interessante isso. O chat tá bom aqui, gente, muito bom. Uhum. A Rhaenys, ela realmente é um dragão, né? Se você me permitiu, Angélica, depois eu queria ler um trecho de um texto do Bertolt Brecht sobre essa questão dos reis e dos pobres, de por que os reis são sempre pode ler até agora, nos anais. Se quiser, aproveita. Perguntas de um operário letrado. Quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritarem por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias. Sozinho? César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro a seu serviço? Quando sua amada se afundou, Filipe de Espanha chorou. E ninguém mais? Quando a sua armada afundou, Filipe de Espanha chorou. E ninguém mais? Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais ganhou essa guerra? Em cada página uma vitória. Quem cozinha as festas? Em cada década um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, tantas perguntas. Olha, maravilhoso, muito bom, hein? Caraca, me remeteu, você falando aí, me remeteu diretamente à música Cidadão do Zé Ramalho também, né? De repente deixo tocando no final do podcast. Muito bom o texto, do caramba, hein? Do caramba, muito bom, tem tudo a ver. Tudo a ver com o que a gente está conversando, mas foi a relevância do povo, né? Porque o povo serve para construir, né? Mas aí me lembra Cidadão do Zé Ramalho, que ele fala o tempo todo, tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar, né? Que ele, no final, quando o pedreiro, né? O cara que trabalhou na obra, ele fica olhando para o prédio pronto, ficam achando que ele está querendo roubar, né? E, cara, é tão importante a gente entender, né? A gente ter consciência social. Esse é um lindíssimo texto, arrebentou a boca do balão, Marcos. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente comentou todos os dados que tem aqui desse episódio e tal. Não teve mais um podcast um pouco mais longo, porque infelizmente o Samir acabou precisando se ausentar. Não sei o que aconteceu, espero que ele esteja bem. Agora que ele apareceu aqui. Deixa eu ver. Acho que ele ficou sem internet, ó. Isso mesmo, ficou sem luz, gente. Ai, que pena, cara. Seria bom escutar as opiniões do Samir, né? Deixa eu perguntar, Samir, você que tá aí, se você tiver
mesmo no finalzinho, a gente já ia terminar agora, finalizar, entra no link para dar a tua opinião, pelo menos na hora das notas. Pode ser, Samir? Vê se tu consegue aí. Se estiver escutando a gente aqui, acho que ele está escutando, ele apareceu no chat aí. Dá boa noite para ele, gente. Ele está aí no chat. O Augusto apareceu aqui também. Augusto! O Augusto diz: a letra dessa música, minha professora de geografia da quinta série passou para nossa turma também. Cara, eu choro escutando essa música, né? Porque apesar de não ser muito religiosa, eu sou de família católica. E quando ele fala, né? Isso, cara, a gente tem várias críticas e questões a questões religiosas e as religiões em si, mas quando ele fala sobre isso, que na igreja onde ele ajuda a construir, ele podia entrar, porque o padre fala que, como é que deixe de tolice, não se deixe amedrontar, né? Então, fui eu que criou a terra, enchi o rio, fiz a serra. Eu lembro que eu fico muito emocionada, é muito bonita essa música, mas esse texto teu é chocante, Marcos. Ó, apareceu o Samir, ó, chegou pelo menos para o final aqui. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Peraí, mas não estou conseguindo colocar ele para dentro da live, Samir. Vê se consegue entrar aí, que não está aparecendo dispositivo conectado. Não sei por quê. Gente, eu estou tentando, não estou conseguindo. Newton Castilho, velas da casa, velarem pro... Ah, isso aqui são as notas? Boa hora, gente. Se vocês quiserem botar as notas aí, pode tentar colocar. Ó, já vou ler as notas de vocês. Deixa só o Samir tentar entrar aqui, gente, para pelo menos no finalzinho, né? Ele entrar para falar o que ele achou do episódio, que é The Green Council. O próximo, né, Marcos, vai ser The Black Queen, né? Então você já imagina... Ó, o Samir aí entrou. Samir, boa noite. Samir? Boa noite, me perdoe. Oh, ele tá com a vozinha triste, que fofo. Desculpa, imagina, eu que lamento demais. Sentimos sua ausência, né, Marcos? Sentimos. Sim, você fez muita falta, Samir. Poxa vida. Samir, você fez falta porque teve uma hora que o meu microfone, deu pau no meu headset e o Marcos ficou em silêncio. Com a galera que sem falar nada, hein, Marcos? Ai, caramba. Tá todo mundo bem? Pessoal do chat? Tudo bem. Tá tudo bem. Então, o pessoal do chat está fazendo a festa aqui, já tá botando até as notas, né? Ô, Samir, eu queria aproveitar que você chegou, que antes tarde do que nunca. E eu quero que você pensa na sua nota, que eu sei que é uma coisa que você gosta de amadurecer, mas já dá aí um apanhado geral do que você achou do episódio, que aí já fica aqui também a tua opinião, pode ser? Fala o que você achou, se tem algum ponto que você gostaria de levantar, vai lá. No geral foi um episódio bom, não foi um episódio perfeito. Eu tenho muitas críticas em relação a várias coisas, né? Principalmente algumas inserções com o Larry Spettorto, né? A inserção seria o lance do pé lá, o tesão de pé, não? Ele atacar de Lorde Punheteiro do Reino, porque, pô, agora virou uma suruba, sabe? Foi horrível. Punheteiro se coroando, punheteiro... Lorde Punheteiro é foda, eu tô rindo sozinho aqui. Negociando favores, né? Eu achei aquela parte da busca pelo príncipe Aegon, né? Desnecessária. Podia ser mais enxutinho aquilo ali, né? Eu achei que ia mandar 4 pessoas, pelo amor de Deus, né? Tentar caçar o Aegon na Baixada das Pulgas, nos bordéis. Se fosse para não achar, não iam achar de qualquer jeito. No final das contas, quem estava escondendo ele que foi até eles, né? Então, não, uma escolha que eles fizeram, né? Eu achei que perdeu mais tempo do que o necessário. Porra, aí é foda, né, cara? A gente tá falando aqui tanto da atriz quanto da personagem desde o começo da série, né? Porra, que mulher de postura, né, cara? Na verdade, quem chamou pra dança foi ela, no final das contas. Se você for falar em Dança dos Dragões, né? Até no livro é mencionado que o ideal para o acontecimento da Dança dos Dragões seria a morte dos dragões, né?
mas os historiadores tiveram esse tema mais poético, decorrente de canções que os músicos escreviam e resolveram manter esse tema. Então, você considerando a Dança dos Dragões, aqui na série, a primeira a chamar para dança foi a Rhaenys. Né? Chamou pra porrada, né, Samir? Sim. Exatamente. A rainha que nunca foi chamou pra porrada o rei que nunca quis, no final das contas, né? Olha. Ficou chave de ouro, né, cara? O final, pra mim, foi perfeito. Tem muita gente reclamando da falta do Dracarys, mas é pra gente ver que a falta de um Dracarys muitas vezes causa mais morte do que um Dracarys em si. Né? Ô, Samir, deixa eu te perguntar um negócio, não aguento. Que ainda bem que você apareceu, salvou. Ô, Samir, o pessoal, aqueles que são. Olha, tem umas pessoas chatas, né, na internet, né? Mas ficam assim, que o pessoal não sabe aproveitar o meme e dar risada, né? Aí falaram assim, pô, se a Rhaenys fala um Dracarys, aí tinha aqueles créditos subindo, tá ligado? Acabou House of the Dragon, né? Aí foi a pessoa assim, não, mas por quê? Não acabou porque teria mais guerra, porque não sei o quê. Quais seriam as consequências, ô Samir? Realmente se rola um Dracarys lá, se ela falar Dracarys, acabou. E aí? Ali o que ia acontecer? Quem que estava ali no Fosso dos Dragões, na cerimônia, né? Todos os nomes do Conselho Verde. Não, acabou, não tem mais. A Rhaenyra ia voltar, ia mas se teria coroar. uma guerra assim entre todos os lords contra Entre Rhaenys e tal? Se Rhaenys tivesse mandado um Dracarys ali dentro, o que ia sobrar de reais apoiadores, né? No final das contas, ia entrar na história que o golpe terminou ali no Fosso dos Dragões. E talvez outros conflitos fossem acontecer mais tarde, mas eu não acredito, não. O outro time ia perder por WO, né? Dentro daquelas circunstâncias ali, a gente agora não lembra se na série foi o Criston Cole que coroou o Aegon, né? O Criston Cole curou o Aegon? Foi ele que coroou na série? Agora não me lembro. É um alto septão que faz a coroação. Foi um alto septão, é isso mesmo. Então, na série foi um alto septão, né? Então, na série você vê o vestido da Alicent simbolizando a estrela de 7 pontos, né? Eu até fiz uma confusão que no começo, na minha cabeça, ficou gravado que tudo aconteceu no Septo, né? Mas não foi no Septo, foi no Fosso dos Dragões, né? Fosso dos Dragões, né? Tanto que ela sobe com a porra, né? Quebra tudo. Talvez se tivesse sido no Septo acontecido, que não tinha um grande septo como o de Baelor, que só vai ser construído muito, muito para frente, né? Não tinha um grande septo para grandes eventos. Tanto que eles colocaram a muvuca do povo, empurraram o povo para dentro do fosso para... Né? Tava uma lata de sardinha aquilo ali, cara. Para quê? Para incitar o populesco a saudar o rei, né? Tanto que a hora que saudaram o rei, os olhinhos do Aegon assim brilharam e virou a chave, né? E ficou ele balançando lá. Misericórdia. Balançando a espada, né? Se achando todo a última bolacha do pacote. Verdade. Aí chega a Rhaenys só tava lá por causa O pessoal só tava lá por causa do algodão doce grátis, né? Mas ele se achou o máximo, o Aegon. Antes tivesse. Mas muito bom, Samir. Vai pensando na tua nota aí que eu vou perguntar pro Samir. Foi um episódio fora da curva. A gente esperava mais um episódio 9, né, Angélica? Né, Marcos? Por ser o episódio 9, a gente esperava mais morte, uma produção mais... Tudo o ápice, tudo se restringiu a Rhaenys no final, né? Isso, esse grande clímax. A gente está acostumado nos episódios número 9 de Guerra dos Tronos. Até teve uma temporada, se eu não me engano, foi a 6ª, que a gente teve a Batalha dos Bastardos no episódio 9 e depois a vingança da Cersei no episódio 10, né? Aquilo foi o né? E tudo mais. E
Mas esse episódio. E a gente tá acostumado que toda a tensão que é acumulada nos primeiros 8 episódios exploda no 9º, né? Enfim, na segunda temporada você teve a batalha lá, né? Das tropas do Stannis, né? Enfim, contra as tropas de Porto Real e tudo mais. Então você tem esses momentos grandiosos aí esse foi um episódio muito mais um episódio muito parecido com o episódio que a gente esperaria em ver do 1 ao 8, na verdade, não no 9, né? E tudo mais. Talvez seja positivo até essa dinâmica ser quebrada por essa série para introduzir uma dinâmica nova, né? Vamos ver o que acontece no último, né? Aproveita da tua nota. Eu vou dar 9 bolinhas do conselho no crânio do Lord Bisbury. Desculpa. Okay. Mentira, 8. Vou dar 8 bolinhas do conselho no crânio do Lord Bisbury. Olha só. E você, Samir, já pensou na tua nota? Eu acho que já. Já? Diga lá então. 8 atos desesperados de coroar o rei porra louca. Que não tinha necessidade nenhuma. Não tinha necessidade. Como o próprio Aegon falou, né? Como ele próprio deixa claro. Nos livros ele fala, não preciso ser curado, já tenho a minha irmã para isso. Isso ele fala nos livros. Na série ele fala, eu não fui preparado para essa porra. Vocês estão ficando louco. O que vocês têm na cabeça? Ele tenta deixar isso claro para a mãe, ele fala para o irmão. O irmão, se pudesse, estaria no lugar dele facinho, né? Ele expressa o desejo, assim, inclusive. Né? Então, a gente vê assim, esse ato desesperado foi uma das coisas não foi um dos motivos que fez esse episódio ser 10, né? Deixa eu reformular o que eu quero falar. O fato do Aegon não ser certo pro cargo não é o motivo do episódio ser 10. Mas as decisões que a Alicent toma, apesar de tudo que ela está passando, apesar de tudo que ela está sofrendo, e ainda se posicionar a favor do golpe, que fez esse episódio um episódio um pouquinho menor. Em contrapartida... Eu gosto desse personagem em conflito, eu gosto disso. Em contrapartida, a atuação dela fez equilibrar um pouquinho as barrigas, as decisões bregas de roteiro, né? Pô, essa punhetação da HBO, pelo amor de Deus, tem que tirar esse troll de lá. Não sei quem que é esse cara que convence o povo a inserir esses momentos constrangedores desnecessários que não tem graça, né? Tu não gostou da cena do Larry Strong, né? Não vou ficar dando palco pro maluco dançar, porque a gente já viu que o Larry ali, ele é aquela figura que a gente não quer nem lembrar da existência dele, igual um tal senhor que tem por aí, né? Que eu não vou mencionar o nome também, que todo mundo já sabe também, né? Então, assim, tentar alçar esse personagem, o Larry, a uma coisa que ele não é nos livros, né? Tá. Entendi. Mas fora isso, fora aquela barriga, né? Foi um episódio com um desfecho sensacional. Sensacional. Certo. E a nota? Tu já falou? Eu tô gaga. Que a nota é meio complicada, né? Mas 8 atos desesperados de uma mãe pra coroar um filho merda. Né? Tu já tinha falado, que eu tô assim, gente, ó, é a velhice. Mas gostei da tua nota. Eu falei a nota e eu acabei divagando, daí quando vi já... Não, é que tu falou a nota e depois tu foi falar algumas considerações e esqueci. Mas olha, eu gostei da tua nota, gostei sim. Olha, gente, eu vou sair aqui um pouquinho da curva e vou falar que eu vou dar 9. Eu vou dar 9 mulheres incríveis arrebentando o salão. Então, vou dar a nota da mulher que arrebenta o salão. Vou dar 9 Rhaenys Targaryen. Senhoras de tudo. E eu gostei do episódio, gente. Eu gosto dessas situações onde o personagem ele aparece com várias nuances, sabe? Você tem um personagem que acha que não é vilão da história, porque se você for parar para pensar, eu já escutei essa expressão em vários locais, a pessoa que é vilão na história, a pessoa má, às vezes só não acha que é má.
pessoa não acorda todo dia de manhã, vai tomar seu café, seu pão na chapa, café com leite, e fala, nossa, eu sou vilão. Não, a pessoa acha que está fazendo um bem de alguma maneira. Então, esse auto-engano é uma coisa muito humana, entendeu? Então, essa personagem, ela tem isso daí nela, a Alicente, de ser alguém que cismou, entendeu? Ok, que ela ache, por exemplo, que o marido, no leito de morte, falou que o filho deles tem que ir ao trono, só que ele falou isso numa extrema doença. Então, ela pode ter sido um momento que ela tem interpretado isso também, de certa maneira, por mais que ela não conheça essa canção de Gelo e Fogo e essa profecia, ela também tem utilizado o desejo dela de poder, porque ela já mostrou mesmo dentro da série que ela tem essa intenção. Então eu gosto disso, de personagens com diversas nuances. A questão sexual é perturbadora, mas vamos colocar assim num ponto que está bem melhor do que a gente já viu em Game of Thrones, que era uma verdadeira coisa tenebrosa, de cenas enormes, de mulheres sendo estupradas ao fundo enquanto os caras estavam conversando, e cenas desnecessárias, né, de mulheres nuas e tal. Nunca eu seja moralista, não sou, mas eu sempre achei que essa espécie de exposição feminina, ela é muito nociva, e a série, tanto a série como a HBO, sempre alimentou muito isso. Eu acho que é bem delicada. Para mim, parece mais convincente os tornozelos de uma mulher, que era uma coisa muito pudica, dependendo da época a ser mostrado. Eu lembro daquelas cerimônias de chá, desculpa viajar, né? Mas eu lembro daquelas cerimônias de chá japonesas, por exemplo, que você tem aquele pequeno, né, quando a mulher está servindo o chá e mostra um pouquinho do pulso, aquilo é algo altamente erótico. Então, eu acho isso muito interessante. Entendeu? Para mim, é uma coisa mais interessante, apesar daquele Larry punheteiro desgraçado, né, do que você ter uma mulher parecendo super nua, né, e ser uma série ser uma série toda para punheteiro. Eu acho que a série não está sendo. Então, e assim, de uma certa maneira, ilustra esse pudor, né? Até ilustra bem esse pudor da Alice em relação à posição religiosa dela, que ela se encontra, como ela é uma mulher correta. Então a gente não vai ver apenas de sexo ardente com ela. Isso não vai acontecer. Por outro lado... Ainda bem, né? Já pensou com o Viserys? Até que teve uma, meu Deus, tá? E além de tudo isso, né, escolher fazer esse acordo do Lars com Alicent meio que desconfigurou a personagem dela na série. Tanto na série quanto em relação aos tanto na série quanto em relação aos livros. Porque o que eles construíram da Alicent até agora não é coerente com esse acordo que o Larry tem com ela, entendeu? Esse acordo sexual. Não tem, prejudica o personagem dele, que, bom, que nem a gente falou, né? Ele é o cara horrível mesmo, ele é o vilão consagrado, ele é o vilão quase que autodeclarado nas ações dele, né? Mas não, ela ainda tinha uma certa dubiedade, entendeu? Não sei se eles querem quebrar esse puritanismo dela, né? Eu acho que se eles tentaram fazer isso, eles podiam ter tentado fazer de outra maneira. A única coisa que eu acho que essa cena em especial, ela prejudicou a personagem. Não a atriz, não a atuação, mas ela meio que ficou aglutinada na construção da personagem da Alice em relação à tela, entendeu? Entendi. Não, então, é isso. Eu gostei das cenas, achei interessantes. São cenas legais. O próximo episódio já é o último, né? E tal. A gente recentemente falei com o pessoal que terminamos de gravar sobre Rings of Power, então vai ser agora o próximo episódio também será o último. Quem sabe as coisas se invertem, né? O último episódio será um grandioso episódio de cena se não uma batalha, pelo menos de luta, né? Interessantes, então fica nesse ponto aqui para mim, né? Não me desagradou, achei interessante. Vou deixar aqui também as notas do pessoal aqui, que o pessoal coloca sempre as notas, eu acho isso muito divertido. Deixa eu ver aqui, a nota da Fabi, ela dá 10 pezinhos da Alicente, gente, né? Os pezinhos da Alicente.
O Léo dá 8 rugidos de um dragão pé da vida, muito bom, muito bom. A Marta Mota dá 19 rabadas de dragão para o povão. Tadinho do povo, né, gente? Caramba, né? Boa noite, Cávedon, que tá aqui, né? Chegando atrasado, que nem o Samir. Olha aí, Samir. Olha só. A Marta Mota, ela corrige, ela fala que foram 10. A Karen diz assim, 9 Dracarys não ditos. O Ricardo diz aqui, minha nota vai ser 2 plebeus, né? Muito bom, muito bom. E Cávedon diz aqui, 9 bastardos loiros, né? Deixa eu ver aqui, o Augusto dá 8, a Egon fugindo da responsabilidade. Muito bom, vocês estão ouvindo a minha gata, né? Minha gata, nhão. A Tatiane Russo, ela diz aqui, 8 pack de pezinho da Alicente, certo? Deixa eu ver aqui. Né? O Ricardo Júnior colocou... aqui é a resposta de 3 filhos. Eu não estou consultando muito o chat aqui. Deixa eu ver aqui, gente. O Miguel Guelph diz, aproveitando a live, queria agradecer a vocês pelos vídeos de Os Anéis de Poder. Muitos shows comentários. Eu sei que é outro universo, mas fiquei emocionado do começo ao fim do último episódio. Ai, obrigada, Miguel. Miguel agradecendo a gente pelo outro projeto que a gente andou finalizando aqui, né? O Ramon, ele dá aqui 8 bafos de dragão. É isso, gente. Então a gente vem finalizando aqui o nosso podcast. Dessa vez teve uma participação um pouquinho menor do Samir, mas, gente, sigam o Samir nas redes sociais, adicionem o Samir no Facebook e tal. Ele também tem Instagram, né, Samir? Que, de qualquer maneira, você vai ter as opiniões do Samir. E o Samir também é muito presente naquele grupo lá, né, Samir? O Rodor Cavalo, né? Você sempre aparece lá, você sempre me marca, inclusive. Oi? Sempre estamos postando alguma bobagem lá. Imagina a bobagem. Não, mas o grupo, não quero puxar, não quero enaltecer ninguém de outros, né? Mas o grupo Rodor Cavalo, ele é um grupo de cavalheiros, né? As pessoas são muito, muito gentis lá dentro, né? Isso é bom. Sinal que tem algum moderador, né? Você sabe que o Facebook é complicado. Tem grupos aí que o pessoal é radical, não é qualquer coisa que você pode falar. Você fala uma coisa, tem que se preparar. Eu tô num grupo de terror que tem mais de, 15 mil pessoas. E as pessoas são radicais. E radicais você tá querendo ser educado porque são mal educadas mesmo. Mas aí tendo um moderador, fala assim, para de palhaçada aqui, maluco. Entendeu? Tem que ser que nem eu, assim, para de palhaçada aqui. Pisou no tomate, é banimento. Ai, gente, mas olha, muito obrigada a todo mundo do chat aqui, que gentis vocês, paciência conosco, que tivemos problemas aqui de técnicos, né? Esse meu headset, pelo amor de Deus, eu achei que eu tinha ficado sem conseguir continuar a gravação por alguns minutos aqui. Mas eu quero agradecer o Samir, que ele apareceu no finalzinho, né, o Samir? Você dá aqui os seus recados, querido, chama o pessoal para curtir a página e tal, dá esse toque aqui no finalzinho que ainda dá para fazer isso. Então, tá bom. Bom, acompanha lá o nosso trabalho social no Paraná Taekwondo Morretes, tá? Aqui no litoral do Paraná, a gente tem um trabalho bem bonito, com mais de 150 crianças, né? Temos atletas de boxe, temos atletas de taekwondo, temos atletas treinando para o MMA, né? Eu acho que agora esse mês, também em outubro, né? Eu acho que dia 29, ou outubro ou novembro, a gente vai mandar um atleta nosso pro K9, o K1 amador de Muay Thai, né? Para concorrer ao cinturão do amador, né? Vamos ver se conseguimos esse cinturão. Ele já foi para a segunda vitória. Na terceira, se Deus quiser, tudo der certo, o cinturão vai estar na mão do Tom, né? E ele é um dos meninos que a gente atende no projeto social e está tentando encaminhar para a carreira profissional, né? Estamos tentando ingressar. E são as nossas crianças, são nossos orgulhos, né? Porque, tipo, você vê a criança muitas vezes na rua, muitas vezes o pai está numa condição social ou perdeu a família na pandemia, né? Que é uma coisa muito comum que a gente viu aí, né, durante esses anos, né? Famílias que perderam todos os provedores da família. Os avós, né, que perderam o pai, a mãe, os avós apenas correndo da aposentadoria, muitas vezes vão morar na casa de tias, ficam desamparados socialmente.
E dentro do corpo social, a ABAMEC podendo ajudar com cestas básicas, a gente tem os nossos colaboradores, tem os nossos doadores, né? Eu sinto muito ainda por a gente não ter uma conta corrente, porque é uma coisa que está levando um certo tempo e é meio urgente para a gente que depende das doações, né? E a gente vive muito da doação. Vocês podiam abrir um apoia-se também, ou um padrinho, né? Talvez, que isso ajuda também. Exatamente. Depois da conta aberta, a gente pode trabalhar com um apoia-se, a gente pode trabalhar com não chama de armarinho, né? Armarinhos online, com a venda de produtos para a gente poder reverter, para a gente poder se manter, né? Porque 150 crianças, não é fácil, né? A gente tem um grupo bem constituído de apoiadores, tanto do jiu-jitsu, quanto do taekwondo, quanto do então, né? Mas mesmo assim, a gente em Morretes atuando no dia a dia fica mais difícil, né? Mas eles só dão orgulho pra gente, porque voltando ao ponto que eu falei inicialmente, né? Você vê essas crianças em condição de risco social, transformando a educação delas dentro de casa, né? Crianças que antes eram agressivas, crianças que antes eram indisciplinadas, e nem pegavam no caderno porque simplesmente não entendiam o que estava escrito ali, e já estavam com seus 10, 12 anos, né? Mudar suas condutas, né? Como ser humano, né? Como cidadão. E o esporte, ele tem esse poder de naturalmente, ele ir disciplinando a pessoa para a vida que ela pode encontrar pela frente na fase adulta, né? Isso é uma coisa que se você vê resistência na educação, é no esporte que essa criança ela vai se transformar, entendeu? Muitas vezes uma criança que nunca leu um livro, por exemplo, ela pode começar a ler o livro justamente pelo ídolo que ela encontra ali dentro do esporte, dentro das artes marciais, né? Ela pode transformar esse caminho de educação. E isso que a gente tenta fazer no projeto, né, Marcos? Né, Angélica? Trabalho maravilhoso, nossa, encantador. Sim, Quer falar alguma coisa, Marcos? Oi, fala. Não, eu fico fascinado quando eu escuto o Samir descrevendo como é que esse trabalho deles, esse caminho da educação e da disciplina, né, das artes marciais, enfim, e como isso funciona. Eu vi isso sendo aplicado também em alguns projetos em escolas que eu trabalhei quando eu ainda era inspetor de alunos, e é muito bonito você ver o impacto que isso tem na vida de jovens carentes ou jovens que estão sem perspectiva, sabe? É um trabalho bacana demais e quem leva isso à frente, sabe, precisa de todo o apoio e todo o respeito que a gente possa ter, porque isso faz muita diferença mesmo. Sim. Sim, não, e a gente está aqui para o que você precisar. Quando você tiver a conta do projeto e tal, e quiser ajudar para dar os dados para a gente divulgar nos podcasts, né? Porque a gente ainda vai lançar alguns podcasts antes de entrar em ato. Então, realmente, você pode dar os dados que a gente ajuda, né? Colocar no site, inclusive, tá? Com certeza você tem todo o nosso apreço, a gente admira demais você. Viu, Samir? Muito, muito obrigada, querido, tá? Em nome do mestre Hermes, em nome do projeto, mais do que agradecido por tudo que fez, né? Divulgado e sempre falado, né? Sim, maravilhoso, meu amigo. Agradecer a todos do chat aqui novamente, Augusto, Ricardo, Léo, muita gente, Fabiana, Ramon, Rafael Cabral, que falou que gostou muito do episódio, Olhada Raines disse que ela estava no controle, foi um deleite, sim, né? Ricardo Júnior, já mencionei, Keivedon, e nossa, tô adorando que vocês estão voltando, né, gente? A Marta Mota, deixa eu ver, uma galera mesmo, muita gente, ó. O Jairo Vieira falou que perdeu muita coisa. Olha, acho que você perdeu um pouquinho, mas depois é só retornar e depois vira um podcast, né, gente? Vocês sabem, né? O Miguel Guelph tá aqui também mandando aqui mensagens pra gente. E, claro, a gente vem finalizando aqui a nossa live, né, que vai também ser um podcast, dando aquelas mensagens de sempre. Se você tá gostando do nosso trabalho, lembra de compartilhar a live,
lembra de, por exemplo, escutar o podcast, isso também ajuda, você escuta no site, ou melhor, escuta no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, ajuda a gente ter um pouco mais de relevância também, né? A gente ter um pouquinho mais de pessoal conhecer, né? O trabalho que a gente está fazendo, tem gente que não conhece ainda. A gente, apesar de estar falando sobre série, o nosso trabalho, o nosso foco principal é cinema. Então, se você procurar sobre filmes clássicos, interessantes, importantes, às vezes um tanto quanto desconhecidos, a gente tem o Masmorra Classic, a gente tem o Masmorra Play, que é só soundtracks, aqueles filmes, sabe, que tem aquela música linda, como na Natureza Selvagem. A gente tem esse podcast que nós conversamos sobre as cenas, tocamos as músicas, falamos das influências musicais. Então a gente tem um trabalho assim que é voltado muito para o cinema. A gente tem a nossa perspectiva que a gente gosta e tem apreço de trazer coisas mais desconhecidas, né, para o povão poder conhecer. A gente tem o prazer de apresentar. Então não deixe de procurar a gente como Masmorra Cine nos aplicativos de podcast ou como Cineclube da Masmorra, tá? É fácil de encontrar a gente, é só procurar por qualquer um desses 2 nomes que você localiza facilmente. E se você puder ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, a gente vai ficar muito grato, porque ajuda a manter o site, né? Sua doação ajuda a manter mensalmente, a gente pagar o site, cobrir despesas. Como vocês estão vendo, o equipamento da gente é muito velho. Esse fone que eu tenho aqui tem mais de 10 anos, né? E agora está já abrindo o bico, o fone, né? Ou seja, a gente vai precisar comprar equipamento, então se você puder nos apadrinhar, a gente fica muito feliz. Ou se você não quer apadrinhar, se quiser fazer um Pix, nosso Pix é um Pix bem fácil também. O nome dele é pixmasmorracine@gmail.com, vai ficar na descrição. E, claro, chegando no final aqui, eu quero sugerir uma música, já que conversamos aqui, o Marcos leu um texto maravilhoso, eu falei da música do Zé Ramalho, então no podcast eu vou deixar esse plus, tá, para vocês escutarem a música Cidadão do Zé Ramalho, que é uma música linda, de chorar mesmo, que fala sobre a importância, né, do povo que constrói, né? A gente viu a destruição do Fosso dos Dragões, e aqui você fala uma música das pessoas que estão construindo as coisas, e às vezes, que nem o caso do cara que ele constrói, mas não pode entrar, né? Porque não pode nem parar na frente para olhar, porque você só presta só para construir, né? E não para você apreciar ou para você entrar. Então fica a música aí no podcast, tá? Cidadão do Zé Ramalho, para vocês apreciarem, que é muito bonita. E a gente termina com aquela frase, aquela palavra que o Samir nos inspirou e quem com certeza fala do melhor jeito, né, Samir? Qual que é? Dracarys! Dracarys! Fazer que nem o Samir agora. Beijo, gente. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Bom descanso. E a gente se encontra aí no próximo podcast, na próxima live, que vai ser a última, hein? Segunda-feira que vem, tá? Beijão, gente. Até mais. E eu tenho certeza que a galera tava louca para ouvir um Dracarys Meleis, mas não rolou. Lá, tá vendo? Beijo. Na próxima novela, né? Falou, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau.